Tribuna Independente ao vivo, direto de São Paulo. O convidado de hoje da Tribuna Independente é o presidente do PT do Estado de São Paulo, o deputado estadual Edinho Silva. Ele é ex-prefeito da cidade de Araraquara, a cidade onde ele construiu um belíssimo estádio, uma belíssima arena, não é isso, Edinho? Isso. É? Isso. Agora quer dizer que até o Corinthians vai jogar a Grenal lá na sua cidade, em Araraquara? Foi a maior emoção, né? Eu sou corintiano e ver o Corinthians jogando naquela arena, na Arena da Fonte, né? Que eu não sei se você sabe, Neto, aquele estádio, você que é do interior, a Fonte Luminosa, ela ia ser leiloada, né? Porque a Ferroviária estava totalmente envolvida em dívidas. Nós temos uma grande mobilização na cidade para que não só o estádio não fosse a leilão, a prefeitura vendeu um outro próprio e acabou pagando as dívidas e ficando com o estádio. E também uma operação do empresariado local para que a Ferroviária se tornasse uma SA de capital fechado para gerenciar o futebol. Enfim, então eu vi aquele estádio, né, prestes a ser leiloado. Então ver aquele estádio, né, hoje uma arena moderna dentro dos padrões FIFA, né? E a hora que o Corinthians entra de Grená para jogar, eu falei, é emoção pura. É emoção ou decepção vendo o Grená? Porque tá uma polêmica. É emoção, é emoção. Tá muito bem. Edinho, mas está servindo também para outros eventos além do futebol? Ela é uma arena multiuso, né? O Roberto Carlos já fez show, né? Então a concepção dela é a concepção de arenas modernas, onde tanto, né, nós podemos abrigar grandes partidas de futebol, como também grandes espetáculos, porque ela está estruturada para isso. Edinho, na pergunta anterior do nosso querido amigo Humberto Dantas, ele tinha contribuído com a questão da usina de Belo Monte, na questão da sustentabilidade, né? Ele colocou o tema na mesa, mas ele também falou sobre a questão das usinas nucleares. Porque enquanto na Alemanha nós estamos vendo já uma reação do povo alemão, portanto também um comportamento do povo europeu em fazer um processo de acabar com as usinas nucleares, depois do grande acidente que aconteceu no Japão, nós tivemos notícia no Brasil de que o governo incentivará a construção de mais 3 usinas nucleares. Nós estamos falando de uma questão de sustentabilidade. Nós estamos todos preocupados com este mundo de ecologia, de preservação ambiental, dos riscos para o ser humano. Como é que o PT se coloca? Você que é presidente do partido no estado de São Paulo, o estado líder economicamente da nação. Como é que o PT se comporta numa situação como essa, onde há uma tendência no mundo e aqui no Brasil ainda nós, com tantas riquezas, com tanta alternativa energética, nós somos campeões na questão do álcool, nós temos usinas hidroelétricas que movimentam toda a nossa economia. Te pergunto, como é que fica esse comportamento do partido? Olha, primeiro, as usinas nucleares, elas foram concebidas há 40 anos atrás, né, quando o debate de matriz energética se dava numa outra forma. E claro que você precisa, num país, diversificar a matriz, né? Não é bom você ter o país centrado só numa matriz energética. Mas também é evidente que os acidentes nucleares, né, para finalidade de produção energética, como nós vimos agora no Japão, eles sempre reaquecem o debate da expansão desse modelo de matriz energética. A produção de energia, né, pelo incentivo e pelo incremento da produção no modelo de energia nuclear, é claro que hoje o próprio governo brasileiro ele tem repensado, né? Eu tenho conversado muito com o ministro da Ciência e Tecnologia, né, o ministro Luiz Mercadante, que é um desenvolvimentista, mas também tem muita preocupação com a questão de sustentabilidade. Ele está muito aberto a esse debate. Nós temos que diversificar. A presidenta Dilma também se mostrou muito preocupada, né, tem se mostrado preocupada. Agora, é claro, você não pode tomar medidas de forma impensada. Quem governa tem que planejar, tem que enxergar o futuro. Portanto, mas existe com muita cautela. Agora, viu, Neto, só para concluir, eu não tenho nenhuma dúvida que essa não vai ser a grande âncora de produção energética no Brasil. Tá bom. Né? Mas, o governo tem essa clareza. Tem alguma outra intenção de o Brasil ter uma outra dimensão no cenário mundial com as usinas nucleares, embora nós sempre declaramos que não é para fins bélicos e
fins de energia como opção, como você falou. Mas esse incentivo pode querer demonstrar para o mundo também que o Brasil é update em termos de tecnologia, que tem talvez uma possibilidade? Não, a energia nuclear, é evidente que ela como matriz energética, você não pode, o Brasil não precisa ancorar a sua produção, a sua capacidade produtiva numa matriz energética nuclear, não é isso. Agora, é claro que você também, você precisa estar aberto à produção de tecnologia. Então, a energia nuclear, ela não só é usada para finalidade bélica ou para sustentar, né, para ser utilizada como âncora de sustentação produtiva, né? Ela tem finalidade científica também. Volto a dizer, não tem a menor possibilidade do Brasil falar, olha, nós vamos investir de forma maciça na produção, na diversificação da nossa matriz energética para finalidade produtiva na energia nuclear. Não existe isso. Não tem. Porque se nós pegarmos a postura do Brasil em Copenhague, o Brasil sinalizou para o mundo, e mesmo agora no debate do Código Florestal, a forma como o governo enfrentou o debate do Código Florestal, o Brasil quer ser exemplo para o mundo de que nós somos capazes de gerar e produzir riqueza de forma sustentável. Eu não tenho a menor dúvida disso, porque, inclusive, isso a presidenta Dilma já deixou muito claro em diversas oportunidades. Na Tribuna Independente de hoje, você tem a oportunidade de entrevistar Edinho Silveira, que é o presidente do PT de São Paulo, está falando sobre sustentabilidade e ação política. A pergunta agora é de Antônio Rossini. Pois é, deputado, eu gostaria de saber do senhor, apesar de que há algum tempo o senhor acabou de pronunciar que as florestas não estão sendo tão abatidas quanto já foram em outras épocas. Há uma redução, segundo o seu entendimento, da destruição das florestas brasileiras. Juntamente com essa questão do destruimento das florestas, há também uma situação recorrente. Madeireiros acabam criando sindicatos, confrarias, matando pessoas que tentam defender a floresta, e aí cria-se uma grande interrogação. Até que ponto o governo está, evidentemente, preocupado? Até que ponto o governo está se preparando para fazer frente a essa, até diria, covardia em relação a pessoas simples que estão sendo abatidas a tiro no meio da floresta? Não, o governo foi muito duro, né? Tanto é que o ministro José Eduardo Martins Cardoso, de imediato, ele colocou a Polícia Federal evidente, quem conhece a história do PT é muito ligada, né, ao apoio aos trabalhadores da floresta amazônica, né? O Chico Mendes era um filiado ao Partido dos Trabalhadores, ajudou a construir o Partido dos Trabalhadores, então essa relação é antiga. A nossa reação enquanto partido foi, primeiro, de repúdio, né, e de dar todo o apoio necessário às medidas que foram tomadas para coibir, para que seja apurado e que pessoas que defendem, né, os direitos daqueles que vivem do extrativismo, que defendem uma nova forma de produção, né, e de sustentação de famílias na floresta amazônica, que essas pessoas sejam respeitadas, e essas pessoas, inclusive, são exemplos para o Brasil e para o mundo. A Polícia Federal, de imediato, quer dizer, o governo foi muito ágil nesse sentido. Agora, é claro que nós estamos falando de uma cultura que ela tem que ser transformada, muitas vezes, né, com medidas mais enérgicas. Agora, o governo do presidente Lula, mesmo o governo da Dilma, qual foi na história da República Brasileira um governo que retirou produtores ilegais e devolveu terra aos indígenas, como na Raposa Terra do Sol, ou seja, na reserva Raposa Terra do Sol? Isso é inédito na história brasileira e foi o governo Lula que fez, né? Então, ninguém tem a dúvida que o governo Dilma vai ser duro, extremamente duro, com quem cometer atos ilegais, né, contra os seres humanos e contra a floresta amazônica. Né? Só o governo do presidente Lula foram quase 400 milhões de reais só de medidas tomadas de combate ao desmatamento da Amazônia. Por isso que nós pegamos os números de 2009, eles mostram 75% de redução do desmatamento. É porque o governo agiu, né? E vai continuar agindo, e assim vai ser o governo da Dilma.
nenhuma dúvida. Não existe uma certa sazonalidade nisso, Edinho? Quer dizer, não parece que existem movimentos de idas e vindas em relação a essa questão do desmatamento? Há poucas semanas atrás, a gente se deparou com uma nova rodada de um índice meio assustador. A ministra, inclusive, do Meio Ambiente veio a público, tentou explicar, dizendo que precisa ser mais enérgica, mais dura, enfim. Como é que fica essa questão? Quer dizer, e aí talvez não seja uma questão puramente de governo, mas talvez numa postura de Estado mais consistente, passe talvez pela questão do judiciário. Enfim, como é que a gente poderia interpretar essas idas e vindas nos números relacionados à questão do desmatamento, sem obviamente desmerecer aí o legado colocado por você do governo? O que eu penso é o seguinte, o que o Código Florestal nos mostrou? Claro, eu inclusive vou falar aqui uma coisa que eu não disse publicamente até agora. Claro que o Código Florestal ele entrou para ser debatido na conjuntura política nacional muito desfavorável, ou seja, uma conjuntura que estava muito turbulenta. Então isso acabou não permitindo que o debate de fundo fosse feito, ou seja, qual o Brasil que nós queremos efetivamente construir para as futuras gerações. Mas a postura do governo ela é inegável, não dá para dizer que o governo ele foi brando, o governo foi duro em relação às medidas que flexibilizavam, né, as penalidades em relação ao Código Florestal. Claro que a ministra Isabela vem a público e diz assim, olha, a possibilidade de anistia que o Código cria... Acelerou a motosserra. Pode ter acelerado que pessoas desmatassem acreditando na anistia. E um Código que ainda vai passar pelo Senado, tem o veto da Presidência da República, portanto é um processo longo e eu torço para que o Código seja debatido no Senado sem tanta contaminação da conjuntura, para que efetivamente a gente possa fazer o debate, esse é o debate, da sustentabilidade. Claro que tem a questão do pequeno produtor, do produtor de subsistência, aquele que muitas vezes, né, não desconhece a legislação, foi lá e invadiu uma área de proteção, né, porque ali ele precisaria plantar arroz, plantar, né, uma cultura para sustento da sua família. Essa é uma situação que eu acho que até tem que ver como que ele refaz, como que ele pode, né, tomar medidas mitigadoras que diminuam o impacto do que ele fez. Tudo isso é possível. Agora, tem aquele que vê uma brecha, né, de anistia, vai lá, pega a motosserra, pega o machado e sai desmatando. Isso é uma outra situação. Agora, o Código Florestal, efetivamente, ele pode, na Câmara, eu penso que nós não conseguimos, porque a conjuntura estava muito contaminada. Espero que no Senado ele possa efetivamente chamar a sociedade para debater. Nós vamos ser efetivamente o exemplo para o mundo de sustentabilidade, né, de que é possível sim produzir riqueza, tirar milhões de brasileiros da miséria, respeitando a natureza, respeitando os seres humanos. Ou o Brasil vai dar um sinal completamente diferente para o mundo. Esse é o debate. Deputado, deixa eu fazer uma contribuição aqui. Está certo que o senhor é presidente do maior partido do país hoje, o PT Governo Federal. O senhor é presidente do PT em São Paulo, que cresceu enormemente nas últimas eleições. Mas uma coisa que eu percebo aqui é que o senhor não tem alfinetado o governo do Estado de São Paulo. E o senhor tem uma posição de oposição no governo do Estado de São Paulo. O senhor tem feito uma contribuição muito grande e muito didática com relação à conjuntura ambiental no Brasil. Mas no Estado de São Paulo, o senhor tem algum reparo para fazer? Ou seja, qual é a posição política do PT hoje como oposição ao governo do PSDB no Estado de São Paulo na questão ambiental? Olha, eu primeiro, claro que eu represento um projeto completamente distinto do que esse que está sendo construído no Estado de São Paulo. O Partido dos Trabalhadores defende um projeto, o PSDB defende o outro. Qual a diferença hoje no Estado de São Paulo? Nós temos, depois até entra a questão do debate da sustentabilidade, a questão mais específica do debate ambiental. Mas, claro, nós temos uma outra concepção de organização da segurança pública, da saúde, da educação, do desenvolvimento regional. Nós temos regiões importantes do Estado de São Paulo que estão se esvaziando, né? Nós temos regiões
estão crescendo no estado de São Paulo e outras estão sendo esvaziadas economicamente. Nós temos regiões do estado de São Paulo que estão sendo, enfim, em vez de você elas serem atrativas, né, ou seja, em vez de elas chamarem as pessoas para se fixar, nós estamos tendo um esvaziamento populacional em regiões do estado de São Paulo. Quais regiões? Se você pegar a região da Alta Paulista, tem esvaziamento populacional. Tem cidades da região noroeste que tem esvaziamento populacional. Nós estamos tendo uma mudança econômica e social muito grande na região de Presidente Prudente e Araçatuba. Ou seja, o que eu penso? O governo tem que se antecipar. Se você vai ter uma mudança grande na âncora econômica de uma região, qual é o papel do governo? Ele tem que se antecipar, qualificando a mão de obra, qualificando muitas vezes o comércio e a pequena indústria, para que ela possa se adaptar a essa mudança. Você não pode permitir que uma região que era eminentemente agrícola se torne uma região de produção sucro-alcooleira e achar que isso não vai ter esvaziamento da região rural, que você não vai ter esvaziamento, né, de profissões existentes que davam condições de vida para essas pessoas. Eu acho que, enfim, eu tenho críticas ao modelo, evidente. Agora, o que eu tenho defendido, e não é só eu, o PT tem defendido. Não adianta a gente ficar, muitas vezes, e isso é muito importante, faz a crítica. Não, o PT tem feito a crítica, tem apresentado as propostas, né? Ou seja, para que a gente possa não só mostrar para a sociedade aquilo que nós não concordamos, mas também aquilo que é possível fazer diferente. Então, eu não quero personificar, eu não tenho nada contra o governador Geraldo Alckmin, né? Eu tenho contra o modelo de governo que tem sido desenvolvido. E tenho na legislativa, toda a oportunidade que eu tenho, apresentado as propostas e mostrado, é possível fazer diferente. Por exemplo, eu não posso concordar com a política de pedagiamento. Eu sou do interior, você é do interior, a política de pedagiamento do estado de São Paulo, evidente que não. Se você pegar, o que vai acontecer com essa política de pedagiamento? Porque a logística hoje, ela é tão importante para o sistema produtivo como a matéria-prima e a mão de obra. Se nós não mudarmos a política de pedagiamento do estado de São Paulo, você vai concentrar ainda mais o desenvolvimento industrial na região metropolitana de São Paulo, Campinas, Vale do Paraíba e vai se expandir um pouco para Jundiaí e talvez alguma coisa para Sorocaba. Por quê? Porque logisticamente é mais barato você produzir e fazer chegar nos grandes centros ou no Porto de Santos. Agora, vai calcular quanto custa um investimento para um produto sair de São José do Rio Preto e chegar no Porto de Santos, com essa política de pedagiamento que está aí? E inviabiliza. Então, em vez das empresas irem para o interior, ajudarem a desenvolver o interior, a gerar emprego no interior, a desconcentrar as regiões metropolitanas, essa política de pedagiamento está concentrando ainda mais os investimentos nas regiões que já são desenvolvidas e altamente concentradas do ponto de vista populacional. Então, não é a crítica pela crítica, é a crítica e apresentando também a solução e uma proposta de como é possível fazer. Na Tribuna Independente de hoje, nós temos a presença do presidente do PT de São Paulo, Edinho Silva. Ele é deputado estadual e ex-prefeito da cidade do interior de São Paulo, Araraquara. Vou pedir licença para fazer um breve intervalo. Daqui a pouquinho retornaremos com a Tribuna Independente ao vivo, direto de São Paulo. Até já.